interrogatório do réu em sede policial, seja no auto de prisão em flagrante ou no inquérito policial. Prazer, eu sou Patrícia Issa, advogada criminalista, e eu quero fazer uma pergunta para você. Qual critério que o advogado deve usar para orientar o seu cliente nessa fase embrionária do inquérito policial e do auto de prisão em flagrante, para que o constituinte fique em silêncio ou para que ele fale, para que ele preste o seu depoimento? O que é que você acha? Eu sei que muitos alunos do curso de Direito que têm o desejo de atuar na área criminal têm uma dúvida com relação à utilização do direito constitucional ao silêncio, ou então um momento que o seu constituinte deva falar, deva contar os fatos, é, como aconteceu, e falar ali tudo que ele acha que tem que ser falado, ou então ele fique realmente em silêncio. Tem também advogados criminalistas que estão iniciando nessa área e tem essa dúvida, ainda surge essa dúvida. Bem, eu vou falar para vocês o critério que eu utilizo para orientar o meu cliente de uma forma assertiva, protegendo, resguardando o direito dele e evitando um risco de uma situação jurídica penal gravosa. Então, vamos lá. Eu faço o seguinte: quando eu vou analisar, seja o auto de prisão em flagrante delito ou o inquérito policial, eu analiso se o que o constituinte possa falar, se vai alterar o entendimento da autoridade policial. Se for algo, vamos supor, que se trate do crime de tráfico de drogas, eu quero contar para vocês uma situação para a gente pensar juntos. Vamos imaginar que dois indivíduos dentro de um carro, passando pela BR, em uma rodovia, é parado pela Polícia Rodoviária Federal, que encontra dentro do veículo uma grande quantidade de cocaína no porta-malas, cheio mesmo. A droga é apreendida, o carro, e eles são conduzidos até a autoridade policial, em flagrante delito, tá? Pelo transporte da droga, que é um crime permanente. Então, quando chega a autoridade policial diante desse fato e o delegado entende que ali é tráfico de drogas e não que aquela droga seria para consumo, o que é que o advogado tem que raciocinar? É isso que eu utilizo. Se o cliente falar, pode mudar o entendimento daquele delegado de polícia para consumo e não para tráfico? Tem essa possibilidade? Se não tem, é melhor que o seu constituinte exerça o direito constitucional de ficar em silêncio, de permanecer em silêncio, de não responder a nenhuma pergunta feita nessa fase embrionária, nessa fase do inquérito policial ou do auto de prisão em flagrante delito. Por quê? Se ele fala, ele pode falar algo que possa agravar a situação jurídica penal dele. Por exemplo, se ele fala que pegou essa droga no estado da Paraíba e ia levar para o Rio Grande do Norte. Olha só, o artigo 40, inciso 5 da Lei de Drogas, aumenta a pena quando o tráfico é entre estados da mesma federação. É uma situação que agrava. Certo, você pode pensar, mas o que ele falou na fase policial, não, essa questão da confissão não tem validade, ele pode, durante a instrução processual perante o juiz, mudar a versão dele. Tá, certo, isso pode de fato acontecer,
Mas se a autoridade policial faz uma diligência à Polícia Rodoviária Federal para puxar aquelas câmeras e filmar, pegar aquela filmagem da placa daquele veículo saindo de um estado e entrando em outro, é uma prova que o delegado pode juntar no inquérito policial. Tudo porque o seu constituinte falou. O critério que eu uso é exatamente esse. E a gente tem que saber que, quando se trata de drogas, por mais que tenha apreensão, a gente sabe que existe aquele teste que é feito, provisório, e depois o definitivo. Então, tudo é muito temerário nessa fase policial. E um risco seria algo que o advogado teria que proteger o seu cliente para evitar esse risco e prejudicar a situação jurídica penal dele. Então, é esse o critério que eu utilizo de uma forma bem prática. Não tem que pensar que, mas o advogado nem trabalhou, ele nem ficou instruindo muito aquele cliente, não disse o que ele tinha que fazer, o que responder, como ele teria que responder as perguntas. Se o constituinte ficar em silêncio, é como se o advogado não trabalhasse. Não pense isso. O advogado está fazendo um trabalho belíssimo em proteger os direitos fundamentais daquele constituinte. É a defesa técnica fazendo um trabalho brilhante quando, de forma assertiva, orienta o seu constituinte. Por isso que contratar um advogado criminalista quando se trata de crime, quando se trata de um flagrante delito, de um inquérito policial, é fundamental. Então, pessoal, o que é que vocês pensam sobre o direito constitucional ao silêncio? Qual o critério que, de repente, você é um advogado, você pode deixar aqui nos comentários qual o critério que você utiliza para orientar o seu cliente quanto ao uso do direito constitucional ao silêncio. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.